Bom dia. Tudo bem, Bruno? Bom dia também a Mari, bom dia Eugênio, Marra, todos os amigos do Sport Center. Estava agora ao vivo, enquanto eu falava, saiu a nota do Flamengo, falava da possibilidade que o Flamengo devia soltar essa nota antes mesmo do treinamento que foi passado para tarde, a reapresentação estava marcada para amanhã, o Flamengo passou para tarde e aí devia de informar a saída do Vitor Pereira antes mesmo dessa atividade, e foi o que foi feito. O Flamengo soltou a nota, o Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. Bem breve essa passagem de Vitor Pereira pelo Flamengo. Não resistiu aí, ou resistiu até demais na visão de muita gente depois de tantas pancadas nesse início. Na verdade, o Flamengo já tinha tomado essa decisão desde o fim da noite, na madrugada ali de domingo, depois desse impacto no Fla-Flu. Muita gente dentro do clube acreditando assim, falava-se internamente assim, ele não devia nem ter dado coletiva de imprensa, porque muita gente acredita que foi a maior vergonha do Flamengo em uma decisão. A atuação que houve, a série de desmandos. Então, muitos acreditam que foi de fato a maior vergonha que o Flamengo apresentou. Então isso deixou o Vitor Pereira ainda mais enfraquecido, as séries de decisões que ele teve na última semana, enfim, levar um time reserva lá contra o Alcas na Libertadores, uma situação mais complicada. Agora, o Mário Jorge, que é da equipe Sub-20, deve comandar a equipe contra o Maringá na quinta-feira, fora de casa, pela Copa do Brasil. E aí o Flamengo busca outras alternativas. O nome, o redentor de sempre do Flamengo, que a gente sempre fala, é o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus fica na alça de mira do Flamengo. Como eu estava falando antes, a questão havia uma certa resistência ainda do presidente Rodolfo Landim, isso porque ficou muito chateado da forma como ele saiu um mês depois de assinar a renovação em 2020. Se recusou, assim, não quis voltar no fim de 2021. O Flamengo acertou com Paulo Souza e depois causou um rebuliço danado no ano passado, em 2022. Ali, quando veio para o Brasil, concedeu entrevistas, tumultuou o ambiente quando tinha o Paulo Souza. Ficou bem chateado o presidente Rodolfo Landim, mas pelo que a gente sabe, ele já se mostra um pouco mais flexível quanto a essa ideia de ter de volta o Jorge Jesus no comando do Flamengo. Então tem que ver essa questão com o Fenerbahçe, ele tem mais 2 meses de contrato. Uma ala também acredita que o Sampaoli poderia ser uma boa possibilidade para o Flamengo, uma ala que até já defendeu a vinda do Sampaoli em outras possibilidades. Ele está desempregado no momento, então é isso. Vitor Pereira, fora do Flamengo, não comanda mais a equipe, fim da era VP aqui. Aí, Mari, eu lembro que uma conversa que a gente teve aqui há uns 3 meses, mais ou menos, antes da decisão ali da Supercopa, ou antes da Supercopa, que a gente falava ou discutia aqui qual que era o impacto daquele jogo Palmeiras e Flamengo, e o Eugênio falou assim, o impacto é só uma questão do débito, né? Ou o crédito que, especialmente o Vitor Pereira, vai ter ao longo de 2 ou 3 meses até a final do estadual, né? Porque ele vai ter outras decisões pela frente. A verdade é que ele só foi somando... Cheque especial, vermelho, dívida, aí chegou no limite, não é? Aí já não dá mais. Tá com a tarja vermelha desse jeito que tá aqui, assim, ó. Agora a gente tem início, meio e fim, certo? Mesmo que seja curto. Vamos lá, Eugênio, toda a sua avaliação. Tivemos pontos positivos no trabalho do VP? Não. A gente não consegue pegar ali no caderninho do pró e contra, não teve um pró? Não vejo ponto positivo. Eu acho que talvez o único ponto minimamente positivo foi o Matheus França, mas que nem foi por uma opção do VP. Já estava no final do ano passado aparecendo, já fez gol sob o comando do Dorival no final do ano passado. É um jogador de muita qualidade técnica que é tratado como uma joia do Flamengo já há algum tempo na base, assim como o Matheus Gonçalves. Ele usou aqui e ali, poderia ter usado de início no jogo do último domingo contra o Fluminense, acho que seria o ideal. Deixa para colocar no segundo tempo, um jogador que vinha crescendo, né? Que ele mesmo tinha dado oportunidade nas 2 partidas anteriores. Eu acho, o resumo da passagem do Vitor Pereira no Flamengo, ela começa toda errada. Ela começa com aquela situação dele dizer que estava saindo do Corinthians para cuidar da sogra, que estava doente em Portugal, e voltar no mês seguinte para dirigir o Flamengo. Até aí, é uma situação. O pior é quando ele chega no Flamengo, é apresentado e não se pode perguntar a ele sobre o caso.
Ou seja, ele não tem ali moral para responder sobre a atitude dele, sobre como ele conduziu muito mal essa saída do Corinthians e ida para o Flamengo. Se ele disse a verdade ou não disse a verdade para o Corinthians. Então ele já chega ali... Coletiva do Duílio, que coloca assim, cara, foi o que ele me falou, ele mentiu, né? Sim, o Duílio ainda vai lá e responde a parte dele, né? Reafirmou. Então, e a mentira dele fica posta porque ele não desmente. Ele assume a mentira, né? Portanto, ele não permite nem que se faça perguntas na entrevista de apresentação dele do Flamengo sobre o assunto. Então, ele já chega sem moral. E eu acho que isso permeou a passagem dele toda pelo Flamengo. Sim. A gente não viu o Vitor Pereira nesses 3 meses e pouco, 4 meses de Flamengo, em momento algum com a personalidade que a gente viu no Corinthians ano passado, né? Se impondo, falando sobre os jogadores, sendo rígido, sendo forte em alguns momentos, dando explicações táticas em outros, não. No Flamengo, ele foi o tempo inteiro desviando, saindo daqui, saindo pela tangente, sem ir direto ao ponto, sem ir direto ao assunto, e o time dentro de campo desmoronando. Jogo a jogo, competição que ele perdia. Decisões táticas equivocadas. Ele o tempo inteiro esvaziou o meio-campo do Flamengo. O Flamengo, desde o início da passagem dele, teve, e continuou tendo até o último jogo, dificuldades enormes para sair da defesa para o ataque. Um time com a qualidade técnica que o Flamengo tem. O Flamengo continua dando muito espaço, deixando a linha de defesa exposta o tempo inteiro. Em momento nenhum ele fez movimentos nesse sentido. Em um jogo ou outro, ele conseguiu fazer com que o time tivesse um pouco mais de foco, concentração, pelo menos por alguns minutos, como no jogo contra o Fluminense na final da Taça Guanabara. O primeiro tempo foi muito bom. Acho que foi o único tempo, de fato, bom que o Flamengo teve sob o comando do Vitor Pereira, mas no segundo já caiu. Você não fala um jogo bom do Flamengo? Um jogo completo não teve. Ele acumulou equívocos e derrotas. E, gente, os resultados gritam. Sim. O Flamengo perdeu Supercopa do Brasil, foi eliminado na semifinal do Mundial, perdeu Taça Guanabara, perdeu Recopa pro Independente Del Valle e perdeu o estadual. E como foi, com um time como o Flamengo, que vinha de ser campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Sim. Então, o que se pode tirar de positivo? E assim, né, nem sempre no futebol isso é verdade, né? Porque muitas vezes, até fazendo coisas, até pegando caminhos errados, você conquista títulos. Sim. Mas esse caso é perfeita ilustração de algo que começa errado e termina errado, né? Então, eu só acho também que, assim, é importante dividir os pacotinhos aí, né? Se, sim, a gente tem visto um crescimento de saltar os olhos do Ayrton Lucas, tem mérito dele. E tem a utilização do treinador. Ele aproveita uma oportunidade, ele vai lá, opa, deixa esse cara atacar. Então, até o mérito tem que ser dividido, porque o jogador também é muito responsável pelo próprio mérito pessoal. Mas a direção também tem que levar um pouco da culpa. E é preciso explicar isso. Um pouco não, né? Hã? Um pouquinho muito.